Olá, alunos do terceiro ano. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Gabriel. Mas antes da gente entrar no conteúdo, vamos ver a correção do dia anterior. Leia a canção abaixo. Canção das Brincadeiras 2. Primeira questão. A letra dessa música trata A. De diversas brincadeiras de crianças. B. De quem bolou as brincadeiras de crianças. C. De quem vai achar as brincadeiras de criança. Ou D. De quem tirou a sorte na brincadeira das crianças. Pela explicação da aula passada, a gente deve se perguntar de quem ou do que se trata o texto? E pelo título e pelo texto, identificamos que são as brincadeiras. E do que ele fala? De diversas brincadeiras que crianças brincam. Então, o assunto principal do texto é A. De diversas brincadeiras de criança. Leia o texto abaixo. Você leu? Eu espero que sim. Segunda questão. Qual o assunto desse texto? Voltamos à minha explicação. De que o texto fala? Está falando do rádio. E do que se trata o texto? Sobre como o rádio faz parte do nosso dia a dia e como foi a invenção dele por Marconi. Então, a gente vai voltar às questões. Qual é o assunto desse texto? A. Invenção do rádio. B. As músicas mais tocadas no rádio. C. O estudo sobre as ondas. Ou D. Os sinais sonoros. E a alternativa correta é a A. A invenção do rádio, pois o texto e o título e o primeiro parágrafo já trata sobre isso. Leia o texto abaixo. Espero que você já tenha lido. Terceira questão. Qual é o assunto desse texto? Primeiro vamos se perguntar sobre quem ou o que é o texto. É sobre a Lua, não é mesmo? E o que vem falando sobre a Lua? Vem falando como ela é a maior estrela, como as pessoas tinham interesse em estudá-la, inventaram até telescópios e foguetes para visitá-la e fotografá-la. Então, o assunto principal do texto é o interesse por estudar a Lua. Então, vamos para as alternativas. Qual é o assunto desse texto? A. A origem do telescópio. B. A viagem do homem ao espaço. C. O interesse por estudar a Lua. Ou D. O maior planeta do espaço. E a alternativa correta é a C. O interesse por estudar a Lua. Olá, meus queridos! Aqui quem fala é o professor Gabriel e o tema da aula de hoje é problemas matemáticos com adição e subtração. A gente vai ver como é que a gente resolve problemas matemáticos usando essas duas operações. Mas fiquem atentos para a questão, que esse é o ponto-chave. Uma leitura lenta e concentrada faz toda a diferença. Então, a pergunta que eu lanço para vocês: como resolvo um problema matemático com adição e subtração? Já já vamos descobrir isso. No nosso dia a dia, existe vários problemas matemáticos e usamos as quatro operações para resolver eles de forma consciente, sabendo que você está usando as quatro operações, ou inconsciente, você só resolve e não sabe que está resolvendo utilizando as quatro operações. Mas hoje vamos aprender a utilizar a adição para resolver problemas matemáticos. A adição é a soma de valores. É a combinação de dois valores para se tornar um. Por exemplo, eu tenho uma caneta e eu ganhei uma outra caneta. Eu junto os dois valores e quantas canetas eu tenho? Tenho duas, né? Uma, duas. E assim é a adição. Precisamos saber que nem todas as questões vai vir explícito que é uma soma. Existem sinônimos ou palavras parecidas que vão dar a entender que a gente vai somar. E eu vou dizer uma delas para vocês. Ou seja, somar, adicionar, combinar, acrescentar, total, ganhou, resultado, juntar, receber e mais. Essas são as palavras-chave que ajudam a gente a entender uma questão.
Elas são todos sinônimos de adição. Então a gente deve ficar bem atento quando a gente for ler a questão. Agora vamos resolver um problema matemático envolvendo adição? Joana tem uma nota de R$ 50, uma de 20 e uma de 10. Quanto a Joana tem? Primeiro vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos armar a continha. 50 mais 20 mais 10. Vamos separar os valores do problema. Agora vamos somar os primeiros dois valores, que é 50 mais 20, e somar os 10 depois. O resultado deu 70. Então eu coloco 70 mais 10 e depois vamos somar os valores restantes, que é 70 mais 10. E o resultado é 80. Depois de ver sobre adição, vamos ver sobre subtração. E o que é subtração em problemas matemáticos? A subtração em problemas matemáticos é a diminuição, é a extração, é a remoção de um valor de outro. Por exemplo, eu tenho 2 canetas e tiro uma. Eu perdi uma. Quantas ficaram? Uma. Então, a subtração é sempre essa retirada de valor. A gente precisa saber que em problemas matemáticos nem sempre vem dizendo diretamente que é um problema de subtração. Existem palavras-chave que vai nos ajudar a isso. Vamos ver algumas? Tirar, subtrair, remover, perdeu, restaram, dar, menos e por aí vai. A gente deve ficar atento na questão para ver se o problema é de adição ou de subtração. Agora vamos para um exemplo? Maria tem 10 cenouras e no almoço ela serviu 3 para o seu coelho e no jantar 2 cenouras. Quantas cenouras Maria ainda tem para servir ao seu coelho? Primeiro, vamos armar a continha. 10 menos 3 menos 2. Assim, estamos isolando os valores do problema. Segundo, vamos somar os primeiros dois valores. 10 menos 3, que é 10 cenouras menos 3 cenouras do almoço. Tendo o resultado, subtrai mais o valor restante, que é 2. Então, 7 menos 2 é igual a... Isso mesmo, a 5. Sobraram 5 cenouras. Com esse exemplo, eu encerro o vídeo de hoje e eu espero que vocês consigam fazer a atividade de vocês. Qualquer coisa, vocês podem estar me chamando no privado ou no grupo que eu vou tentar resolver a sua situação. Diante disso, eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo e se gostou, me diga que você está gostando para eu poder produzir mais vídeos, né? Então, além dessa disponibilidade que eu estou mostrando, vai ter atividade que você precisa resolver para ver se você realmente aprendeu. E com isso eu encerro esse vídeo de hoje e eu espero que Deus possa abençoar vocês. Então, eu desejo tudo de bom, que você fique em casa, que você cuide dos seus e que tudo isso passe, né? E com isso eu só lanço meu beijão e meu abraço do tio Gabriel.